Quantos têm o texto sagrado nesta noite? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Estamos caminhando para o final da exposição deste livro. Hoje à noite vamos fazer a 17ª exposição e vamos cobrir bastante terreno, um tanto incomum para a nossa prática. Nós vamos considerar o 4º capítulo, que começamos a considerar quarta-feira passada, e hoje à noite nós vamos cobrir aí do 7 ao 12. Ruth, capítulo 4, nós vamos analisar os versículos 7 a 12. Acompanha, eu leio na Ara, tu acompanhas na tua tradução. 7. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a terra, tu, e tirou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, Ruth, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Pai querido, fala aos nossos corações, abra a nossa mente para que possamos entender a tua palavra, principalmente esses costumes antigos e estranhos a nós. Dá-nos entendimento e aplica a tua palavra nos nossos corações. Me limpa para que eu possa ser um canal puro, para que os meus irmãos ouçam a tua voz, em nome de Jesus, amém. A título de recapitulação, em nossa última exposição, quarta-feira passada, nós vimos que a proposta de casamento de Ruth para Boaz foi aceita positivamente. Boaz ficou muito feliz ao ouvir de Ruth a proposta. Lembram da cena na eira? Boaz prometeu naquele momento que iria atrás do resgatador, do Goel, do primeiro responsável por resgatar as terras e casar com a viúva. Havia, como nós explicamos, um parente mais próximo, um parente cuja consanguinidade era mais próxima do que a de Boaz, e ele tinha esse direito. Lemos nas entrelinhas que Boaz admirava muito Ruth e desejava casar-se com ela. Porém, Boaz sufoca seus próprios sentimentos e segue à risca a lei do levirato. Quando Boaz comunica ao resgatador que as terras de Elimeleque estavam à venda e que o primeiro direito de compra é dele, do resgatador, do anônimo amigo, ele se prontifica imediatamente em comprar as terras. Até aqui tudo bem. Após concordar na compra da propriedade, Boaz adiciona ao homem que, ao comprar as terras, ele também terá que casar-se com a viúva Ruth, com a finalidade de suscitar descendência a Malom, falecido marido de Ruth.
Diante desta informação, o resgatador recua imediatamente. Nós parafraseamos a reação dele no versículo 6, eu não sei como está traduzido, mas eu fiz uma paráfrase haikiana aqui de 4:6, bastante elaborada, e eu coloquei assim, o que ele queria dizer. Ouçam, o resgatador anônimo, a reação: já que eu terei que casar com a jovem Ruth, ela poderá engravidar, e seu filho, que não será meu, herdará juntamente com meus filhos todas as minhas propriedades. Assim, meus filhos atuais não terão parte com o filho dela, mas o filho dela, terá herança na parte que já tenho. Isso diminuiria a herança dos meus filhos, portanto não casarei com esta jovem. Uma paráfrase bastante ampliada do pensamento que está por trás do versículo 6, 4:6. A conclusão que nós vimos é que o homem só tinha interesse por dinheiro, por bens e por propriedades, mas não tinha compaixão da necessidade das viúvas Noemi e Ruth, que estavam precisando vender as terras. Mais importante do que isso, um pecado ainda maior, é que o homem não tinha qualquer interesse na lei do levirato, que é o ponto central, ou seja, manter vivo o nome do falecido que morreu sem filhos. Nós já batemos na tecla exaustivamente que todo esse contexto legal de levirato é muito estranho para nós, modernos cidadãos do século XX, 3.500 anos depois destes eventos, numa sociedade completamente diferente da nossa, uma sociedade teocrática, monárquica, bem diferente. De toda forma, essa era a lei do levirato. O parente responsável deveria se casar com a viúva para que a propriedade permanecesse dentro da família e não passasse para outro alguém, e o nome do falecido fosse mantido no documento de compra. Diante da resposta do resgatador, Samuel, o autor deste livro, narra uma prática legal no versículo 7. Agora eu já retomo o texto que nós lemos. Olha comigo o versículo 7. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. A pessoa que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Segue-se a palavra do resgatador no versículo 8, lê comigo. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o sapato e deu para ele. A gente assume que esse ritual de tirada do calçado, imediatamente o comprador pegava o calçado e devolvia a ele. A lei do levirato fazia menção a tirar o calçado como forma de desonra, mas não como forma de transferência de propriedade. Se você quiser ver mais uma vez essa questão, você que está curioso e de repente não acompanhou comigo as várias exposições, deixa um dedo em Ruth e recua um pouquinho para Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Você vai ver ali que nada é dito na lei, o tirar o calçado como forma de desonra, mas sim, nada é dito quanto tirar o sapato para transferência de propriedade. O que é dito é tirar o sapato como forma de desonra. A viúva cuspia inclusive no rosto do marido que se recusou a casar com ela. Deuteronômio 25, 5 em diante, acompanha comigo, eu leio a partir da NVI. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais. Deste modo, ele, o cunhado, cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel.
Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela, a viúva, irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas, abre aspas, o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Ele não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser, não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, está aqui, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida ela dirá, é isto que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. O que temos registrado em Ruth, você pode retornar para Ruth 4. O que temos registrado em Ruth 4, 7 e 8 é uma prática antiga que se vê também em outras culturas, como por exemplo em tribos germânicas. Essa prática ou tradição envolvia a retirada do sapato daquele que tinha o direito de compra de uma propriedade e a passagem do sapato àquele que recebia tal direito. Assim, estamos diante de uma antiga tradição, não diante de uma lei estabelecida na Bíblia. Considerando que o calçado era o instrumento que pisava na terra, a retirada do mesmo e a passagem dele para as mãos do comprador diante de um tribunal, neste caso, porta da cidade, que valia ao fórum hoje em dia, simbolizava a doação do respectivo direito. O texto que lemos nesta noite continua no versículo 9, acompanha comigo. Então Boaz disse aos anciãos, depois de ter devolvido o sapato para o resgatador. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Ou seja, vocês são testemunhas que estou comprando toda a propriedade que pertence a Elimeleque, seria herdada pelos seus 2 filhos, Quilion e Malom. Dora em diante, a alienação da propriedade ficará sob custódia de Boaz e o dinheiro da compra irá para as mãos de Noemi. Com certeza a soma seria um tanto vultuosa. Lemos um exemplo de alienação de propriedade em Gênesis 23, onde Abraão compra uma propriedade para sepultar sua esposa Sara. Se você quiser acompanhar comigo para ver, eu quero pegar só a parte final dessa alienação aqui em Gênesis 23, pegando do 16 em diante, 16 a 20. Gênesis 23, o capítulo inteiro trata dessa transação. Vamos ler só a conclusão a partir do versículo 16. Abraão concordou com o preço, eu leio na NVI, e pagou a quantia que Efron, o dono da propriedade, sugeriu, 400 moedas de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. Os hititas, o povo da terra, testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron, em Maquipela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Maquipela, perto de Manre, também chamado de Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente. O ponto aqui, o que quer que tenha sido pago, o valor pago a Noemi, podemos ter certeza que tal valor daria a ela um tremendo fôlego financeiro para o resto dos seus dias. No verso 10, lemos a conclusão da transação, agora envolvendo a questão do levirato, a questão do casamento de Boaz com a viúva moabita. Versículo 10, Ruth 4, 10. Diz Boaz, tomo também por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sob sua herança,
para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunha. Chama a atenção de cara o fato que Orfa, a viúva de Quilion, é totalmente desconsiderada. Presume-se que, embora ela continuasse viva, tal qual Ruth, mas pelo fato dela ter escolhido ficar em Moabe, ela perdeu os seus direitos da parte que era de seu falecido esposo. Vale mencionar, isso aqui é muito importante, que Ruth imigrou para Judá, para buscar abrigo no Deus de Israel, como é relatado explicitamente em Ruth 2:12. Ao arriscar tudo por causa de sua fé no Deus vivo, o Senhor deu a ela um extraordinário esposo, um futuro financeiro confortável e, acima de tudo, um filho que se tornou ancestral de Cristo. Assim, o nome da ex-pagã Ruth tornou-se notório em todo o mundo. Em contrapartida, Orfa ficou em Moabe, onde suas esperanças de um novo marido eram mais promissoras. Não sabemos se ela conseguiu recasar ou como ela veio a se sustentar financeiramente como viúva. O que sabemos é que o nome Orfa caiu em obscuridade e tornou-se sinônimo de desconfiança em Deus. Para Orfa, um novo casamento e um futuro promissor foram mais atraentes de que apego ao Deus vivo. Interessantemente que hoje nós nomeamos as nossas filhas Ruth e não nomeamos as nossas filhas Orfa. O nome Ruth tornou-se notório, o nome Orfa caiu no ostracismo. Resumindo, Ruth honrou ao Senhor, Orfa desonrou a Deus. Ruth colocou Deus em primeiro lugar, Orfa colocou o casamento e seus sonhos em primeiro lugar. Daqui podemos tirar uma grande lição às nossas vidas, tanto pelo bom exemplo de Ruth, como pelo mau exemplo de Orfa. Você está em dúvida se deve honrar a Deus no seu trabalho? Você está em dúvida se você deve honrar a Deus diante de seus familiares? Você está em dúvida se você deve honrar a Deus diante dos seus amigos? O que é primeiro em sua vida? Deus ou seus sonhos? O que é primeiro em sua vida? Deus ou os seus familiares? O que é primeiro na sua vida? Deus ou os seus desejos? O que é primeiro em sua vida? Deus ou um futuro casamento? O que é primeiro em sua vida? Deus ou a segurança de um emprego? Deus ou o que quer que seja? Você será uma Ruth ou você será uma Orfa? Isso é uma pergunta maravilhosa para mim e para você, que o texto suscita. O que é que eu vou escolher? Eu tenho certeza que muitos de nós, em situações diferentes, nos vemos numa encruzilhada. A gente honra a Deus ou a gente honra a nossa reputação? A gente honra a Deus lá diante dos colegas lá da faculdade, ou a gente desonra escondendo que somos crentes? Essa pergunta ela pode ser aplicada de uma multidão de situações, de uma multidão de formas diferentes. Eu tive um amigo pessoal, antiguíssimo, que ele disse, não para mim, mas de uma fonte confiável, depois de ter frequentado anos esta igreja aqui, ele disse: eu não sou um crente em Cristo Jesus, eu vou continuar católico por causa da minha mãe. Ele preferiu honrar a mãe do que honrar a Deus. Essa preferência está diante de nós. E aí as situações variam de um caso para o outro.
Quem sabe no seu departamento, lá na repartição onde você trabalha, você encontra pressões ali. Quem sabe num almoço de família, algum familiar que não é crente convida você, e aí você se vê numa situação de aperto. As situações, elas podem ser grandes, inclusive, por exemplo, representando a possível perda de um emprego, por exemplo, uma coisa seríssima, ou uma coisa pequena, insignificante, diante de um colega de trabalho, mas você se envergonha ali e você desonra ao Senhor. Você, resumidamente, você será Ruth, honrando ao Senhor, custe o que custar, ou você será órfã? Qual é a decisão que você vai tomar? Que Deus fale ao seu coração. O texto conclui nos versículos 11 e 12. Lemos a reação do público ao casamento de Boaz com Ruth. 11 e 12, eu leio agora na NVI. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha do casamento. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Resumindo tudo que nós temos aqui diante de nós, a reação do povão, dos juízes e da multidão que testemunhou, eles fazem uma oração, eles exaltam Boaz, aquele homem, e abençoam, basicamente, o que está diante de nós. Notamos nesses 2 versículos que a atitude de Boaz é elogiada e abençoada por todo o povo, como vemos especialmente na parte B do versículo 11, que você, Boaz, seja poderoso, famoso em Belém e Efrata. De fato e de verdade, Boaz haveria de se tornar famosíssimo, não apenas em Israel, mas notório por todo o mundo. Hoje, 3.500 anos depois desse episódio, estamos falando nele hoje à noite. Que coisa! Estamos falando do nome desse cara hoje à noite. Em contrapartida, o nome e a fama do amigo resgatador são desconhecidas. Não sabemos o que aconteceu com aquele homem, o amigo fulano resgatador, que Samuel não menciona. Não sabemos se ele, depois de se recusar a casar com Ruth, depois de se recusar a obedecer o levirato, o que aconteceu? O que sabemos, isso sim sabemos, é que ele colocou o dinheiro em primeiro lugar e não teve compaixão das viúvas. Isso fica claro. Vale a pena repetir o fato que a oração e a bênção do povo sobre Boaz foi ouvida por Deus. Boaz se tornou famosíssimo diante do Senhor e diante dos homens. Muitos grandes personagens são famosos apenas no seu tempo. Eu imagino que durante a vida de cada faraó do Egito, enquanto eles reinavam, seu respectivo nome era conhecidíssimo. Muitos atletas gregos eram famosos em sua época de sucesso atlético, com fã-clube e notoriedade. Muitos generais ficaram famosos por sua bravura e brilhante estratégia durante o seu tempo, e alguns deles, como John MacArthur, ou Douglas MacArthur, na Segunda Guerra, famoso até hoje. Assim, artistas, compositores, poetas, arquitetos, filósofos, escritores, magnatas milionários, cientistas, geniais, etc., alcançaram fama, porém nenhum destes
por mais famoso que tenha sido, devido à Bíblia, é mais famoso por mais tempo e maior alcance geográfico do que Boaz. Onde quer que a Bíblia tenha sido lida, principalmente no período medieval, nas igrejas, o nome de Boaz era citado, e o nome de grandes homens foi esquecido durante muito tempo. Note que a marca da bênção na antiga aliança, que estamos considerando em Ruth, é justamente fama, prosperidade e riquezas, como lemos em Deuteronômio 28. Contudo, no Novo Testamento, o poder, a fama de um homem não é definida por número de funcionários, tamanho de sua conta bancária, seus patrimônios, a qualidade de sua saúde, os seus títulos acadêmicos. Pedro, Paulo, João e os demais apóstolos eram homens pobres financeiramente, diferentes de Boaz, mas com gigantesco poder espiritual, homens riquíssimos espiritualmente. Daí Pedro dizer: nem prata nem ouro tenho, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Riquíssimo de poder, riquíssimo, não tinha título acadêmico, não tinha possessões, mas tinha muito poder para a glória de Cristo Jesus. Enquanto que na antiga aliança se valorizava muito as coisas desta vida, as coisas exteriores, na nova aliança valoriza-se o coração, o homem interior. Uma pessoa na nova aliança hoje, humilde e pura, tem grande valor diante do Senhor. Não é o que lemos em 1 Pedro 3,4? Que a formosura interior é demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. Você é um homem poderoso e famoso diante do Senhor? Pastor Raik, o que é isso? A Bíblia cita homens poderosos e famosos diante do Senhor. João Batista, para pensar no que é dito sobre João Batista. Eu gostaria de que fosse dito a meu respeito. Olha o que é dito sobre João Batista. Ele, Lucas 1, 15a. Ele, João Batista, será grande diante do Senhor. Não diante dos homens, mas diante do Senhor. Que coisa linda. Boaz colocou o Senhor em primeiro lugar, e não o seu dinheiro, ou mesmo o seu desejo de casar com Ruth. Como consequência, Deus o fez grande e poderoso em toda a terra. Que eu e você sejamos grandes e poderosos, não na terra, mas diante do Senhor, para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. Amém.